de continuar lendo juntos Efésios. Vamos colocar de novo nossas vidas, nossa reunião nas mãos do Senhor. Vamos a expressar a Ele nosso desejo de depender da sua graça. Querido Pai, agradecemos a Ti em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha preparado para nós esta nova ocasião. O Senhor é o nosso centro, e o próprio Senhor é o foco de nossa atenção. Nos continua atraindo para Ti, para que permaneçamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos diante de Ti pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, confiando na Sua preciosa obra e no Teu santo amor. Rogamos, querido Pai, a preciosa operação do Teu Santo Espírito no profundo de nosso ser, que sejamos edificados em Ti para permanecer em Ti, diante de Ti e no centro da Tua santa vontade, pelo Teu Santo Espírito. Nós confiamos integramente nas Tuas mãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, hoje vamos partir nesta leitura de Efésios, desde o capítulo 1, verso 15 em diante. Na primeira parte, muitas coisas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele realmente recebeu de Deus uma revelação profunda. Nos fala do propósito eterno de Deus, segundo o seu beneplácito, do lugar central de Cristo com a sua igreja, nesse propósito de Deus. E tendo presente isso que já falou até aqui, ele então começa dizendo aqui no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Que importante fazer menção dos irmãos nas orações. Que coisa boa que o céu esteja escutando os nomes de nossos amados constantemente misturados com o nome do Senhor Jesus. Amém? Importante. E então diz, para quê? Ou seja, esta oração, esta menção, estas graças, diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Já eles eram filhos, já eles eram na igreja, mas graças a Deus que seus nomes estavam sendo mencionados diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor continuasse concedendo graça, agora através da revelação. Uma primeira graça foi a provisão de Deus em Cristo. Recebemos o Senhor, ainda sem conhecer muitas coisas, cremos nele, o Senhor abriu nossos corações e Ele entrou no nosso ser com a sua provisão. Mas precisamos agora
conhecer o que temos recebido, conhecer o que nos foi dado, porque nisto nos podemos crescer. A provisão já foi dada em Cristo. Todas as bênçãos de Deus foram colocadas em Cristo, e quando nós, pela fé, recebemos o Senhor sem muita compreensão, somente com a fé mínima para crer nele, nos confiar nele, receber a Ele, e Ele encontrou espaço no nosso coração e entrou pela sua graça. Agora começamos a orar para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle. Primeiro Ele vem e recebemos muita coisa, mais do que podemos imaginar. Eu penso que só na glória vamos compreender quão grande presente recebemos quando nosso Senhor veio a nós e o seu Espírito se fez um com o nosso Espírito. Mas receber Ele é um assunto, e ter revelação crescente do que temos recebido é um outro assunto. E então aqui Paulo está orando nesse segundo aspecto. Ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda aos crentes, a igreja já salva, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, epignosis, pleno conhecimento dele, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ontem conversávamos com o nosso irmão, o pastor Glênio, depois de terminar de falar, e ele me mostrava no grego a diferença das palavras que aqui nesta mesma versão aparece herança e herança. No capítulo 1, verso 11, diz nele, digo no qual fomos também feitos herança. Essa é a tradução aqui de Ferreira de Almeida. E aqui a palavra no versículo 18, no qual diz a riqueza da glória da sua herança nos santos. No capítulo 1, verso 18, a palavra herança é escleronomia, que quer dizer herança. E a palavra aqui no verso 11, o irmão, nosso pastor Glênio nos mostrava que eclerotemen, quer dizer herdeiros. A ênfase no verso 18 é o que ele nos deu. Tudo que o Pai deu ao Filho, e o Filho, com aquilo que é do Pai, veio a nós, pelo Espírito, é nossa herança. Ou seja, somos herdeiros. E aqui, agora já não usa aquele verbo conjugado, sino a palavra cleronomia, falando da sua herança, a herança de Deus, mas também diz nos santos. Ou seja, isso é primeiramente de Deus, mas Deus quer que tudo que é dele seja do seu Filho. E seu Filho quer que tudo aquilo que o Pai deu para ele passou para nós. E nos fez herança de Deus. E ao mesmo tempo nós somos herdeiros. Ou seja, todos nós possuímos isto. Como o Pai possui tudo, o Filho possui tudo. Tudo aquilo que é do Pai é do Filho, tudo aquilo que é do Filho é do Pai. E agora, o que o Pai deu ao Filho, o Filho deu à Igreja, e ao mesmo tempo o Filho também conseguiu para Deus o Pai, a Igreja. É um presente mútuo, é um compartilhar em koinonia mútua e eterna. Então aqui aparece herança, como se fosse sua herança, é de Deus, mas nós santos, é nós. Nós somos herdeiros da vida, da natureza divina,
de Cristo, da obra de Cristo, da sua natureza, do seu Espírito, e isso nos faz ser também herança de Deus, que Deus pode contar conosco agora em Cristo Jesus, e nós contamos com Ele. E agora diz esta oração, a oração de Paulo é por iluminação também, e essa iluminação é ao respeito do que diz o verso 19. E qual? Ser iluminados ao respeito de qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Porque falar da grandeza de Deus, todo mundo pode falar da grandeza de Deus, mas é como uma coisa objetiva, histórica, algo que pertence a Deus. Mas grandeza de Deus para conosco. Esse é um assunto sério. Como diz a Escritura, Deus, em Romanos, Deus é rico para com todos os que o invocam. Ele não somente é rico, Ele não somente quer reter a sua riqueza, Ele é rico para com todos aqueles que invocam seu nome. Ele quer passar a sua riqueza para aqueles que dependem dele, que vêm a Ele. Ninguém que vem a mim eu vou tirar fora, eu recebo. O Senhor não rejeita aquele que Ele trouxe, que Ele ajudou a ficar prendido de Cristo. Então diz aqui, Ele é rico para com todos os que o invocam. E a mesma ideia, a mesma verdade está aqui. Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aleluia. Ou seja que crer é como colocar uma pista para o aterrissar o avião da suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos. Se nós confiamos nele, então estamos dando ocasião a que Deus possa fazer coisas que nem imaginamos, que vão além do que nós pensamos e conhecemos. E por isso diz, segundo a eficácia da força do seu poder. Amados, eu acho que muitas vezes nossas orações não são como as orações de Paulo. Às vezes nossas orações são por coisas materiais, precisamos de algum trabalho, melhor salário, ter saúde, sair de algum problema. Mas se fazemos um exame de consciência, será que alguma vez temos orado tanto por nós como pelos santos da igreja para conhecer a grandeza do seu poder que opera em nós? Será que desejamos conhecer isto que Paulo conheceu? Ele, quando escreveu os Colossenses, ele disse que esse poder imenso que ele está falando operava nele. Ele falava do agir de Deus, do atuar de Deus. Disse que Deus, aquele que operou em Pedro para com os judeus, a circuncisão, operou também nele. Ele se lembrava da operação de Deus. Será que nossa experiência é somente de naturalidade? A experiência de Paulo era sobrenatural. O socorro sobrenatural de Deus. E esse era o motivo da oração dele aqui. Ele conheceu o propósito, conheceu o lugar de Cristo e da igreja nesse propósito, conheceu, como vai falar agora, da provisão para esse propósito, e ele experimentou. E quer experimentar mais aquele socorro. Ele não quer mais estar contente com viver na sua naturalidade. Enquanto nós ainda estemos contentes com a nossa naturalidade, nós não vamos nos voltar para Ele e dizer, Senhor, não quero viver uma vida somente em mim mesmo. Eu quero viver em união contigo, Senhor. Que não seja para nosso engrandecimento, porque temos esse grave perigo. Às vezes queremos ser poderosos, para ser glorificados pelos homens. Oh, que poderoso irmão Gino falou e o morto ressuscitou e os enfermos sararam. Ah, que perigo. Eu penso que Deus conhece porque às vezes tem que ficar calado um tempo. Tem que tratar conosco.
Mas devemos buscar a Deus por este propósito, pelo mesmo propósito pelo qual Paulo dobrava seus joelhos diante de Deus, para conhecer, não aquele conhecimento intelectual só, ainda que esteja incluído, mas aquele conhecimento espiritual, aquela experiência da grandeza do poder de Deus que opera em nós. Ele fala disto. Se isto não acontecesse na história, ele nem tinha falado isto. Mas ele conheceu e não quer ficar ele sozinho com esta experiência. Ele ora que os santos da igreja também tenham sabedoria de Deus, iluminação e desfrute desta suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. E agora explica qual é esse poder, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia! Isso é muito poder. Isso é coisa grande dele. Isso, o motivo da oração dele. Oxalá Deus possa mudar nossas orações. E agora nossas orações sejam neste sentido, Senhor. Eu não quero viver uma vida somente natural. Eu preciso viver em Ti. O Senhor me crucificou, me ressuscitou, me sentou nos lugares celestiais. Eu quero experiência desta palavra. Eu quero que o Seu Espírito faça realidade isto que estou crendo. Porque, amados, é o Espírito que faz realidade isto. Paulo escrevia para Timóteo de guardar o bom depósito pelo Espírito, ou mediante o Espírito Santo. Às vezes, as palavras de Deus que se referem aos fatos de Deus a nosso favor, viram somente um dado em nossa memória. E, às vezes, estamos confiando em alguma coisa que nós sabemos, em alguma cláusula, em algum artigo de nosso credo cristão. Mas aquele que faz fresco, que faz realidade aquelas palavras que sempre, desde a primeira vez, temos ouvido, aquele que faz fresco e real isto é o Espírito Santo. Por isso, a maneira de guardar o bom depósito é mediante o Espírito Santo. Precisamos sempre acudir ao Senhor e dizer, Senhor, se o próprio Senhor não faz fresco e vivo a Tua palavra em mim, eu estou fazendo como aquele papagaio que está repetindo palavras. Eu não quero ser um papagaio, Senhor. Eu quero ser um testemunha da Tua graça, um testemunha que conhece a Tua graça, conhece o fluir da Tua vida e do Teu Espírito. E para a Tua glória, para compartilhar com todas as pessoas de Ti. Que eu possa tocar a realidade espiritual e os demais também, porque esse é o assunto do ministério do Novo Pacto. O ministério do Novo Pacto não são só palavras, é a comunicação do Espírito da palavra. E para isso, quem de nós é suficiente? Só o Seu Espírito. Precisamos nos voltar para Ele, Senhor. Faça a Tua própria obra. Nós desejamos que seja o Senhor que esteja conosco, desejamos dar lugar para o Senhor, desejamos que o Senhor limpe todas as nossas motivações ruins e seja o Senhor glorificado entre nós, que o Senhor possa estar entre nós com alegria e possa nos administrar a Sua graça, que todos precisamos. É o Espírito que faz isto. Grande este poder. E agora disse, continua falando dessa grandeza do poder de Deus. Pôs todas as coisas debaixo. Aleluia. Aí está nossa segurança e nossa libertação de qualquer ataque do inimigo.
pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ai, graças a Deus que aqui não colocou ponto. Aqui só colocou uma vírgula. Eu gosto quando não tem ponto tão rápido. Porque às vezes tudo isto se fala da cabeça, mas vem um ponto. Mas agora não vem um ponto, vem uma vírgula. Olha, este grande Cristo que está descrevendo Paulo aqui, uma ressurreição, com ascensão sobre todo o poder, diz, aleluia, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia. Não somente ele o deu à igreja para ser vida da igreja. Sim, claro, também ele é a vida da igreja. Mas ele foi dado à igreja como cabeça sobre tudo. Ele é autoridade sobre tudo, mas dado à igreja. Ou seja, a igreja recebeu a delegação da sua vida, do seu espírito. A igreja foi comissionada para agir em seu nome, como seu próprio corpo. E ele mesmo continuando o trabalho celestial através da igreja. E esse trabalho celestial, ainda que o diabo vai pretender estorbar, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo foi dado como cabeça sobre todas as coisas à igreja. A igreja tem no seu coração, no seu seio, no seu espírito, aquele que é cabeça sobre tudo. Aquele que tem autoridade sobre tudo. Nada pode se levantar contra ele que possa ter êxito. Ele camina com passo absoluto. Ele já venceu. E ele já é cabeça de tudo. Mas ser cabeça de tudo e ser cabeça de tudo dado à igreja é diferente. Como falamos, ele é rico, mas rico para com os que o invocam. Suprema grandeza, mas que opera nos que creem. Cabeça sobre tudo, mas dado à igreja. Isso que é grande, isso que é precioso. E claro que meus irmãos sabem que esta igreja não somente é a primeira batista de Londrina. Eu sei que meus irmãos me suportam aqui, porque são maduros. Esta igreja é o corpo único de Cristo. E vamos nos precisar de ter aqui um pouquinho nos próximos versos que nos falam um pouco do corpo. E agradeço ao Senhor, eu não precisei ler Colossenses, e eu não pedi para o irmão Ricardo ler, sino que o Senhor fez ler Colossenses e ler uma passagem lá em Colossenses que eu complemento da que vamos ler aqui agora. E olha o que sigue falando aqui. A qual, aqui começa a definição bíblica, espiritual, apostólica do que é a igreja. A igreja no sentido universal. O Senhor Jesus falou, às vezes, da igreja no sentido universal e às vezes no sentido local ou municipal. Em Mateus 16, ele falou da igreja no sentido universal, quando ele falou, eu edificarei a minha igreja. Essa a igreja, sem sobrenome, que é a única igreja no sentido universal, essa que falou em Mateus 16, é esta que fala em Efésios, é aquela que o irmão leu em Colossenses. Aqui diz a igreja, qual é seu corpo. Lá fala o corpo, qual é a igreja. Uma definição mútua. A igreja é o corpo. Qual é a igreja? O corpo. E qual é o corpo? A igreja. Mútua definição. Um esclarece o outro e o outro esclarece o um. Isso que é a igreja. A plenitude, pleroma, fala aqui. Plenitude que enche todas as coisas. E a plenitude de Deus em Cristo e a plenitude de Deus em Cristo pelo Espírito na igreja. Então, a igreja é a depositária da plenitude de aquele que tudo enche em tudo. Aquele é o próprio Pai, enchendo a Cristo.
e enchendo a igreja pelo Espírito. Irmão, através da plenitude, Deus fica um com o Filho. O Pai e o Filho são um. E diz: Pai, do mesmo jeito, da mesma maneira que o Pai e eu somos um, que eles sejam um em nós. O Pai em mim e eu neles. Eu, o Filho, com o Pai dentro, neles. O Pai no Filho, na igreja pelo Espírito. O Pai e eu viremos e faremos morada com Ele. Então a palavra pleroma, que é plenitude, é uma coisa imensa. A igreja é um vaso preparado por Deus para conter a sua plenitude. Que coisa imensa quis fazer Deus com o homem. Que Cristo, o Filho de Deus, seja um vaso para a plenitude de Deus, a plenitude da deidade corporalmente em Cristo, nós podemos aceitar mais fácil. Mas que o mesmo Cristo se incorpore num corpo com a mesma plenitude, é preciso que nosso coração seja aberto e nossa fé seja estabelecida para dar lugar à expressão desta plenitude. O que Deus deseja é nos dar tudo através do seu Filho. Então ele fala aqui: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, aqui vai a pena nos deter um pouquinho mais. Isto tem implicações muito práticas. Porque às vezes quando nós falamos da igreja assim tão celestial, tão mística, parece que estamos somente no céu. Não? Mas Betel foi levantada na terra. E lá em Betel, lá chegava aquela escada do céu. E o céu se comunicava com a terra em Betel. O céu enviava seus anjos e eles desciam para Betel. As coisas da terra subem para o céu, as coisas do céu descem para a terra. E Jesus, quando se encontrou com Natanael, Bartolomé, ele estava debaixo daquela figueira. Possivelmente estava orando em segredo, não sabemos o que havia no coração dele. Mas Jesus mostrou que conhecia quem era aquele homem. Quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Ficou surpreendido Natanael. Rabi, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus falou: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Muitas coisas maiores do que estas vais ver. De agora em diante, vais a ver o céu aberto e anjos que subem e descem sobre o Filho do Homem. Agora o Filho do Homem era aquela escada que comunicava o céu com Betel, a casa de Deus. Aquilo antigo era uma figura, mas a realidade, a contraparte, o antitipo é a igreja em Cristo. Cristo, a primeira pedra de cabeceira, aquela que pegou Jacó. Pegou uma primeira pedra para dormir e essa foi a primeira pedra. E aí sonhou. E diz: que lugar terrível é este? Casa de Deus, porta do céu. Essa foi a primeira pedra. Ungiu essa pedra, voltou depois de muitos dias e fiz libação, porque no começo nós temos revelação, mas não nos consagramos àquilo que vemos. Jacó viu o assunto, chamou com o nome certo, e o nome deste é Betel, casa de Deus, mas foi embora. Levantou a pedra, colocou azeite,
e foi embora. Ficou só como uma coisa da lembrança, da memória. Mas Deus tinha acompanhado a Jacó, falou: oh, Jacó, por onde você vai, eu vou contigo. Eu não te vou deixar até volver-te a trazer a este lugar. E Deus foi tratando com Jacó até convertir a Jacó em Israel. E então falou de duas maneiras: através das circunstâncias, mostrando aquela cara ruim de Labão e dos filhos de Labão. Ele já não se sentiu cômodo naquele lugar, mas também falou: Jacó, volta para Betel e fica lá. Então ele voltou e agora sim, acima daquela pedra ungida, fiz libação, derramou vinho. Ou seja, se consagrou àquilo que viu. Às vezes nós vemos, mas ainda não nos consagramos ao que vimos. E damos voltas enquanto somos convertidos em Israel, sendo Jacó. Mas já, quando somos Israel, voltamos para o mesmo lugar onde estivemos. Também Abraão esteve em Betel, ainda que não se chamava Betel, sino Luz, era o mesmo lugar. Ele foi para o Egito, e lá fez seus negócios e colocou em perigo até a própria descendência dele, o próprio Messias. E Deus teve que intervenir, guardar a Sara, cobrir a Sara através de Abraão, e ele teve que voltar ao mesmo lugar onde tinha estado a sua tenda primeiro, em Betel. E a tenda ficava entre Betel, casa de Deus, e Ai, ruínas. Ou servimos a Deus na causa dele, ou só ficam ruínas. Temos que escolher entre as ruínas e Betel. Graças a Deus que Jacó também voltou para Betel e ficou lá. E lá pegou todos aqueles deuses que Raquel tinha roubado do seu pai e enterrou eles debaixo da encina. A cruz tratou com toda a idolatria. Ele voltou para ser o aeroporto de Deus, onde Deus pode descer, colocar a sua mão e começar a desenrolar o seu plano na terra. Está tudo cheio de problemas na terra, tudo é escuro, mas Deus está estabelecendo o seu reino e encontrou espaço no coração de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vai abrindo mais pista na terra para estender e restabelecer o seu reino. E essa figura de Betel, que depois foi o tabernáculo, que depois foi o templo, que agora é a igreja, é a que Paulo, a partir do capítulo 2, introduz. Ele introduz isso. Então, amado, quando fala que a igreja é a plenitude, vamos entrar já no capítulo 2. Mas vamos ver as implicações do que quer dizer que a igreja é a plenitude de Cristo. O que implica isto? Irmão, pelo menos no prático, implicam três coisas. Se a igreja, como disse aqui, essa é a definição, a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aquele que enche é Deus em Cristo. Então, se a igreja, por definição, é a plenitude daquele, implica que a igreja é depositária de tudo aquilo que é de Cristo. Nós, como igreja, não podemos fechar nosso coração a nada que seja de Cristo. Às vezes tem algumas coisas de Cristo. Se somos antipentecostais, por exemplo, não gostamos de dom de línguas, essa coisa estranha, isso melhor deixamos só para os pentecostais. Por exemplo.
profecia, coisas assim, não sei como é isso. Tem coisas na palavra de Deus, quizá você não se sente muito carregado com elas, mas tem irmãos que veem o lado de Cristo nesse aspecto. E eles querem obedecer. Quizá não todos vão obedecer, mas alguns são movidos por Cristo para obedecer e experimentar aspectos de Cristo que não todos conhecem. Plenitude de Deus em Cristo na igreja quer dizer que a igreja tem que estar aberta, não a qualquer coisa, mas a tudo o que legitimamente é de Cristo. Se Cristo tem uma riqueza na área dos dons, na área do ministério, das operações, do ensino da palavra, tudo isso tem que ter lugar na igreja. A igreja é a plenitude daquele que tudo enche em tudo. Portanto, nada que seja de Cristo pode ser rejeitado na igreja. Tudo aquilo que é de Cristo tem que ter lugar, tem que ter espaço na igreja. Às vezes nós nos esquecemos. E às vezes nós somos mais estreitos que Cristo. Às vezes em nosso coração não cabe tudo que cabe no coração de Cristo. Às vezes temos experiências negativas, temos temores. E Deus tem que conquistar espaço para mais e mais de Cristo na igreja. Toda a palavra de Deus tem que ter lugar na igreja. Ainda os mais pequenos mandamentos de Cristo, alguém na igreja tem que obedecer. Às vezes encontramos que uma irmã tem um pequeno véu. Ai, irmã, você é legalista? Você que está fazendo aqui? Tira esse véu porque vai provocar um problema com os demais irmãos. Mas aquele irmão está tratando de obedecer da melhor maneira que ele entende. 1 Coríntios 11, por exemplo, estou dando um exemplo qualquer. Por exemplo, eu cheguei e alguns irmãos, com todo carinho em espírito, me saludaram assim: irmão Gino, vai. Isso é de Cristo. Não todos saudam assim. Alguns podem fazer por maneira, por fórmula, mas outros não fazem isso. A palavra de Cristo na Bíblia fala: saudar os irmãos com ósculo santo, um ósculo santo que foi obedecido por alguns. Não todos obedeceram, mas alguns expressaram esse aspecto de Cristo na igreja. E você percebe que é Cristo que está produzindo isso de todo o coração. Você recebe esse afeto de Cristo nesse ósculo santo com sinceridade. É só um aspecto de Cristo, mas imagina todos os demais. Então Deus tem que tratar com nosso coração estreito, porque todos os filhos de Deus legítimos têm Cristo. E às vezes vão obedecer coisas que nós nem imaginávamos que Cristo gostava. Então Deus tem que nos dar um coração grande, para que Cristo entre nós se sinta cômodo, possa se expressar livremente. Tudo que é de Cristo, toda a palavra de Deus, todos os aspectos de Cristo, tem que ter lugar na igreja, porque a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em tudo. E às vezes, ele vai passar um pouco mais que minha medida. Os irmãos lá em Jerusalém: mas Pedro, você que fez? Como foi na casa dos gentios? E Pedro disse: irmão, eu estava lá na casa de Simão Curtidor e veio uma visão do céu. Falou que eu tinha que comer aquelas coisas. Mas eu como vou comer isso? Mas Deus falou que Ele limpou, que tenho que comer. E eu falei que não, e falou de novo, e falei que não, e falou de novo. E falei de novo que não, mas já 3 vezes falou, e veio uma pessoa que me está chamando de gentil. E quando eu ia a falar, Deus falou: vai, não pergunte nada, vai.
Meu Deus, lá para lá, na casa daquele gentil. Imagina como chegou Pedro naquela casa. Você, como ficaria, Renan, se eu chego na tua casa? Renan, você sabe quão abominável para mim chegar na tua casa? Assim foi que chegou Pedro na casa de Cornélio. Vocês sabem quão abominável que é para um judeu chegar na casa de um gentil. Mas Deus me mostrou que Ele não faz acessão de pessoas. E aí começou a contar à igreja em Jerusalém o que Deus fez. Eu não tive a culpa. Eu estava falando, eu nem sequer tinha imaginado colocar as mãos acima deles. E antes de terminar o meu discurso, já veio o mesmo Espírito Santo que caiu sobre nós, do mesmo jeito, caiu sobre ele. Também sobre os gentios. Deus lhes concedeu arrependimento também. E lhes deu também o mesmo Espírito Santo, do mesmo jeito, da mesma maneira, igual que a nós, e não fez diferença. Calaram e ficaram admirados. Assim é nosso coração, é fechado, e Deus tem que abrir. Tem que abrir, plenitude. Segunda implicação. Sim. Plenitude de Cristo quer dizer tudo que vem dele, seja dons, seja ministério, seja operação, seja conteúdo da sua palavra, seja um pequeno mandamento dele que ele mandou ensinar tudo que ele mandou, não? Também temos que receber, não somente tudo o que é dele, senão todas as pessoas que são dele. Isso também é parte da plenitude. Porque ele se repartiu entre seus filhos e filhas. Portanto, onde tem um filho, tem uma filha, lá tem algo de Cristo. Algo da plenitude de Cristo está naqueles irmãos e irmãs. E ter consciência de corpo é reconhecer Cristo em qualquer lugar onde Ele esteja. Onde Ele esteja, aí está um irmão nosso. Se Cristo perdoou, regenerou, está morando em alguém, Ele é o nosso irmão. Ele é parte do corpo de Cristo. Ele é membro deste corpo que é plenitude daquele. Tudo que é dele e todos os que são dele. Todos os que são dele, recebei, porque Cristo recebeu. A receptividade, a inclusividade da igreja tem que ser a mesma de Deus, a mesma de Cristo. A igreja não pode ter uma inclusividade maior nem menor. Os que o Senhor ainda não incluiu, ainda não nasceram de novo, ainda não receberam Cristo, não podemos incluir, podemos orar para que sejam incluídos por Cristo. Cristo quer salvar eles, quer dar a eles também. Mas ainda não receberam, então ainda não são. Mas às vezes, tem gente no qual mora e opera Cristo que nós não recebemos. Esse é o problema. Recebei ao débil na fé. Não para contender. Por quê? Porque Deus recebeu ele. Nós temos que receber como irmãos os que Deus recebe como filhos. Esses são os membros do corpo. O corpo está formado por todos os membros. E os membros são todos aqueles nos quais Cristo mora. Cristo comprou com seu sangue, regenerou com seu espírito, incorporou no seu corpo. Portanto, plenitude de Cristo implica também todos os que são de Cristo. Somos membros uns dos outros em Cristo. E isso vem uma terceira implicação. Porque, às vezes, o Senhor vai tratando nosso coração. Vou receber esse irmãozinho que eu não gosto tanto, mas fica lá, calado, no cantinho lá. Vou receber, mas fica lá. Sabe o que implica a plenitude de Cristo? Tudo que é de Cristo,
todos os que são de Cristo, e cada um deles na plenitude da sua função em Cristo. Se alguém tem a Cristo, tem um lugar no corpo, tem uma função no corpo que é legítima. Tem coisas que nascem de nós que não são legítimas, às vezes queremos colocar na panela coisas nossas, não estou falando disso, não vamos, com excusa de inclusividade, não vamos colocar ingenuamente na panela toda classe de serpentes e coisas. Não estou falando de ingenuidade, estou falando o que é realmente de Cristo. Os que são realmente de Cristo e cada irmão em Cristo funcionando plenamente,